Em 1982, Tron revolucionou a ficção científica e trouxe para o cinema um visual que até hoje eu acho insuperável em sua singularidade. Tudo para ficar 28 anos esquecido no grid, mas quase 3 décadas depois, ganhando uma sequência. Uma sequência não, um legado. Mas qual é o legado de Tron Legacy? Porque ele parece ter sido esquecido no grid tal como seu antecessor por tanto tempo. Mas mais importante, porque depois de tanto tempo e apesar dos seus muitos defeitos, ele continua ganhando muitos fãs, até mesmo se tornando um recente cult. A nostalgia começou a afetar os que viram esse filme lá em 2010, ou ele estava à frente de seu tempo, e apenas levou alguns anos para que as pessoas começassem a apreciar os seus visuais, suas ideias, sua música e também o seu coração. A resposta é um pouco mais complicada do que parece, porque enquanto eu acredito que Tron, o legado, foi sim injustiçado e que ele merece uma nova chance, ainda é bem possível entender por que ele foi um fracasso de crítica em sua época. Boas-vindas de volta ao Central Pandora Programas, eu sou o Matheus, e hoje vamos explorar o grid novamente para olharmos melhor para Tron, o legado, e principalmente para sua busca por perfeição, que o tornou, surpreendentemente, uma poderosa e emocionante jornada eletrônica. Mas vamos entender também qual foi o grande erro que o impediu que ele se tornasse um clássico imediato. O primeiro Tron impactou a ficção científica ao fazer o impossível em um período de tecnologia primitiva para imagens digitais. Um filme focado em tecnologia, dentro e fora da tela. Mas 28 anos depois, o que Tron começou já era a regra. E com isso, Legacy tinha um desafio bem diferente do anterior. Conseguir se destacar em meio às festas de CGI que se tornaram tão comuns. E ele conseguiu? Sim, mas não imediatamente. E pra mim, de tudo que a Disney produziu nos últimos 13 anos, Tron Legacy é a melhor obra final. Eu sei que essa é uma afirmação ousada, mas eu explico. Tron Legacy é um filme que merece ser muito lembrado, e não é apenas pelos seus visuais, mesmo que ele seja um filme visualmente fantástico, obviamente menos impactante que seu antecessor em uma primeira camada, com o original tendo um visual muito mais distinto. Mas uma vez que consideramos o resultado como um todo, Legacy sabe aproveitar a tecnologia ao seu favor para criar sequências maravilhosas, principalmente com as motoluz. Indo além do que o de 82 sonhava em ir, e acrescentando uma nova dimensão para os movimentos das motos, além, é claro, de tornar as lutas com discos muito mais dinâmicas e complexas. Legacy foi inteligente ao, em meio a um momento em que o CGI alcançava o seu potencial máximo, usar a tecnologia para criar um visual distinto e único ao invés de apostar em criar um visual realista, com base em trazer coisas fantásticas para a nossa realidade. Com isso, ele se permitiu a liberdade de também tentar um visual marcante, ao contrastar as cores e o neon com um cenário escuro, destacando a importância e a silhueta de seus personagens, o que curiosamente foi inspirado no mundo real de Tron de 82. É além do cyberpunk, é além do technoir, é um estilo tão único que é conhecido apenas como o estilo Tron. É Biodigital Jazz, man. Como eu disse, ele não é tão impactante quanto o primeiro, mas é definitivamente inesquecível. É tecnologia usada com criatividade e não como forma de substituí-la. Eles usaram o que foi desenvolvido desde a década de 80 para avançar esse mundo, em vez de apenas repeti-lo com mais facilidade, aumentando esse sonho eletrônico. E também não é por causa da sua trilha sonora, mesmo sendo uma das melhores das últimas décadas, com Daft Punk, que teve a sua carreira inspirada por Tron, completando o círculo e entregando uma verdadeira maravilha sonora. Que infelizmente eu não posso colocar muito aqui sem ter problemas com direitos autorais. Tron, o legado, é um dos responsáveis, junto de Drive, a fazer o Synthwave chegar ao público mainstream, e também não é por causa dos seus avanços tecnológicos. Enquanto o primeiro tem isso como a sua principal força e marca na história, Legacy também avança em algumas coisas. O seu uso de rejuvenescimento digital foi feito pela mesma equipe de O Curioso Caso de Benjamin Button, mas ainda assim ele foi muito mais experimental, a primeira vez que foi usado em uma escala tão grande com um ator sempre em movimento. E é um resultado bem ruim, não vamos mentir, ele envelheceu muito mal, mas foi um passo muito importante para uma técnica que começaria a ser usada, talvez até demais, até hoje. E esse ainda nem é o avanço tecnológico mais interessante de Tron. Tron, o legado, entrou na onda do 3D como quase todo filme da época, mas ao contrário do caminho mais preguiçoso de 99% das produções, que apostavam num processo chamado de pós-conversão, Tron quis usar o 3D como uma forma de arte e todo o filme foi pensado, dirigido e executado com o 3D em mente. Claro, hoje
Hoje isso é perdido, mas na época quem viu em 3D sabe que ele, junto de Avatar, tentaram provar que o 3D poderia ser mais do que um truque barato, e poderia sim ser uma forma de arte. Mas não é por causa dessas coisas que esse Tron merecia muito mais, mas sim porque ele usa tudo isso para nos lembrar que a verdadeira beleza, a verdadeira perfeição é a nossa realidade, e que The thing about perfection is that it's unknowable. It's impossible, but it's also right in front of us all the time. O que me faz gostar muito de Tron Legado é a forma que ele usa sua história para nos falar sobre a beleza do mundano e os riscos de um ideal inalcançável, de como percebemos a vida diferente com o tempo, com a idade, e como no fim ele é na verdade uma história eterna sobre a passagem de tempo, sobre ficarmos mais velhos e aprendermos a aproveitar o que temos. Enquanto a maioria das obras similares nos fala sobre como seria maravilhoso escapar da nossa realidade, Legacy nos fala sobre a importância de apreciarmos a que temos aqui e como é importante lutar pelo que temos. Tron Legado é tanto uma história cheia de adrenalina, sobre guerras e lutas, sobre como tornar o mundo melhor, como também é uma história sobre paz pessoal. Mas para isso, precisamos explorar a história de Kevin Flynn. Desde que vimos ele assumir a liderança da Encom em 82, Flynn passou a trabalhar com afinco em uma nova fronteira, uma nova versão do grid, uma nova versão que poderia mudar o mundo para sempre. In there is your destiny. Flynn trabalhou por anos nesse novo grid, até o dia que ele simplesmente desapareceu, deixando para trás o seu filho Sam e colocando a Encom em risco de falência. 21 anos depois, Sam acabou se tornando um renegado, enquanto a Encom se tornou basicamente o que toda megacorporação é, uma casca vazia que pensa apenas em lucro. E o pior é que, dentro do grid, as coisas não estão muito melhores. A criação de Flynn se tornou uma nova tirania, pior até mesmo que a do programa Controlador Mestre, um cenário onde os jogos agora são usados como punição e como forma de controle, seja agradando multidões ou eliminando os renegados. E tudo isso controlado por Clu, feito à imagem e semelhança do criador desse mundo, o próprio Flynn. Cabe agora a Sam lidar com esse novo cenário e com o seu próprio passado, com os seus traumas. Mas o mais interessante é a posição que Kevin Flynn se encontra nesse mundo digital, isolado, caçado, quase que literalmente pelo seu passado, preso por 21 anos no grid, onde vale lembrar que o tempo passa muito mais rápido. Para ele, se passou mais de um milênio lá dentro. Flynn começou o grid porque ele acreditava que lá dentro estava o futuro da humanidade, para tornar o mundo melhor, um objetivo mais do que louvável, o ideal de Flynn. Mas a visão de Clu sobre o mundo perfeito de Flynn acabou se tornando o fim de tudo. Am I still to create the perfect system? Yeah. A partir desse ponto de vista, Clu representa toda a dedicação de Flynn ao seu trabalho e ao seu ideal. Ele passou todo o tempo livre que tinha aqui no mundo real, trabalhando para isso, para algo que o aprisionou por 21 anos, ou por 1000 anos, dependendo de qual realidade você está. E por mais que o grid seja realmente uma maravilha, seja algo surpreendente onde está o futuro da humanidade, I'd have given it all up for one more day with you. por isso a fala de Flynn nesse momento é tão importante. Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes. Apesar dela ser vista como algo negativo por Sam, Kevin está na verdade falando sobre a importância de seu filho para ele, e sobre como, com o tempo, o nosso eu mais idealista, que luta por alguma coisa com tanto afinco, pode ficar cansado. E surpreendentemente, Tron Legado nos lembra que não deve haver culpa nisso. A jornada de Flynn não é de redenção ou de heroísmo, mas sim de arrependimento, porque tudo o que ele criou, todo o poder que ele acumulou pelas suas ideias, o fez perder o mais importante que ele tinha em sua vida. Existe um momento sutil em que Clu parece ser derrotado e que Kevin tem uma chance de recuperar o que perdeu, e podemos ver um momento de esperança em seu rosto, seguido pela dúvida, porque infelizmente pode ser tarde demais. Por isso o momento em que Clu e Flynn se encontram frente a frente é tão importante, porque é como se ele estivesse falando com o seu eu do passado, algo que muitos gostaríamos de fazer. É um momento de reconciliação consigo mesmo e com seus erros, porque em seu desejo por um mundo melhor, pelo seu ideal, Flynn perdeu tudo. Tron Legacy aproveita os 28 anos que se passaram entre os filmes para falar sobre justamente isso, sobre passagem de tempo, sobre tempo perdido, sobre arrependimento, e quanto mais velho eu fico, quanto mais eu trabalho e mais parece que eu estou perdendo, mais esse filme se conecta comigo. E eu acho incrível porque uma obra assim é o lugar menos esperado de você encontrar uma história sobre apreciar o que temos, sobre o que está bem na nossa frente. É sobre você não se sentir culpado de ter mudado com o tempo, de ter encontrado algo mais importante do que os seus ideais. É sobre a vida
vida, é sobre aproveitá-la antes que seja tarde. Existem filmes que envelhecem bem. Tron Legacy, tirando alguns efeitos, é um deles. Mas mais do que isso, ele fica melhor conforme envelhecemos. É muito menos sobre o grid e muito mais sobre você não desperdiçar o tempo curto que você tem aqui com as pessoas que você ama. Mesmo que acreditemos estar fazendo algo grandioso, não deixe que o grid te consuma. Mas enquanto a história de Flynn nos lembra da importância de não perdermos o que nos é importante, temos também o antagonista, Clu. Come on. Clu representa o oposto da evolução de Flynn, o que acontece quando você não aprende com o tempo e está cego para as mudanças no mundo enquanto está preso em uma ideologia imutável. A sua ideologia pode se tornar o seu maior inimigo e te tornar um tirano. Clu foi criado por Kevin para ajudar a tornar o grid um mundo perfeito, mas quando surgem os ISOs, inteligências nascidas do próprio grid sem serem desenvolvidas pelos usuários, o que Flynn vê como o próximo passo para um mundo perfeito para a humanidade, Clu vê como uma ameaça para o plano dos dois, porque os ISO não podem ser controlados, eles simplesmente surgem e são um ponto de caos em meio a um ambiente controlado, e para Clu, a perfeição é poder controlar tudo. Novamente, a dinâmica entre Flynn e Clu é mais do que apenas referências ao de 82 ou uma escolha estética vazia, é a representação da mesma pessoa em dois pontos da sua vida, a que soube aprender com as mudanças do mundo e aceitar o que era novo. Everything I'd hoped to find in the system. Control, order, perfection, none of it meant a thing. E aquele que está literalmente preso no passado, até mesmo na aparência. Legacy é, incluindo o tema discutido anteriormente, sobre aceitar as imperfeições do mundo, da vida, porque não existe perfeição, e se agarrar à ideia de que ela existe, e ainda pior, de que você pode tornar o mundo perfeito, é um caminho perigoso para a tirania. Clu nem mesmo foi capaz de perceber que a imperfeição do Zizo, de Korra, poderia ajudar a tornar o mundo melhor para todos os outros, porque ele foi incapaz de aprender com um mundo em constante evolução. Clu queria um mundo sem os diferentes, mas isso não é perfeição, é apenas controle. Para realmente alcançar a dita perfeição, há apenas uma jogada possível. Removing oneself from the equation. Sempre se colocar no que seria o mundo perfeito, no que você quer para o futuro, é o caminho de Clu. É não aprender com os outros, com as imperfeições que nos cercam e que fazem do grid a maravilha que ele realmente é, que tornam o mundo algo plural e cheio de vida. Flynn estava buscando a perfeição dentro do grid, o que lhe tirou todo o tempo que ele queria ter com quem amava. Clu estava buscando a imperfeição que deve ser eliminada, dentro e fora do grid. Is our destiny. Ambos cegos para o que a perfeição realmente é, e é o que está exatamente na nossa frente. Legacy nos alerta sobre os perigos do idealismo motivado pela sua vontade na equação. Não devemos tentar mudar o mundo eliminando o que nos parece imperfeito, mas sim aceitar as imperfeições que nos são apresentadas e juntos mudar o mundo para melhor. Tron usa a magia do grid, das maravilhas começadas lá em 82, para nos lembrar que a verdadeira beleza está aqui fora. A beleza que Sam aprende, o legado que ele herda. Aprender a ter responsabilidade com o mundo, mas se retirando da equação, de forma altruísta. Não através do controle, mas da compaixão. E antes que nos tornemos como Flynn, arrependidos do tempo que perdemos tentando alcançar a perfeição. E antes que nos tornemos como Clu, tão obcecados pelo que achamos perfeito, que nos tornamos tiranos. Nós devemos olhar para o que temos antes que seja tarde demais. Enquanto o primeiro Tron é uma verdadeira odisseia eletrônica, uma verdadeira jornada pelo impossível na arte, Tron Legado adota um lado mais poético, menos focado nessa revolução tecnológica. E quando eu falo poético, é quase literalmente, porque temos até mesmo algumas rimas diretas e indiretas entre personagens. É uma aventura incrível que de formas diferentes se iguala ao seu original, e também mostra como é possível usar até mesmo essa ficção científica mais pipocona para contar uma história profundamente humana, profundamente emocional, algo muito mais interessante do que essa última década de blockbusters rasos que dominou o cinema. Mas aí vem a pergunta, então por que Tron Legado não deu certo? Porque ele foi mais ou menos de bilheteria e arrasado pela crítica. Eu acredito que não é porque ele estava apenas à frente de seu tempo, mas sim porque enquanto ele tem todos esses elementos fascinantes e instigantes, a forma que eles são apresentados não favorece muito bem a sua narrativa. Você notou como até agora eu não falei sobre o personagem Tron? Apesar de estar no título do filme, Tron não tem nenhuma participação importante em toda a história. Bom, na verdade ele tem, mas se você piscar, você perde todo o seu envolvimento. E eu acho que é aí que mora o problema. Até tudo que eu acabei de falar sobre os poderosos temas de O Legado não é muito fácil de serem notados em uma primeira assistida. Esse ritmo, enquanto pode ajudar na ação, de um ponto de vista da construção de personagens, você nunca tem tempo para conhecer
conhecê-los melhor, e por isso esses temas fascinantes podem ser perdidos a menos que você realmente preste atenção neles. É por isso que Tron: O Legado é tido como um filme que fica melhor cada vez que você o assiste novamente, porque só assim você consegue notar os outros detalhes e começa a entender como ele realmente é bom. Personagens como Korra e principalmente Clu, que obviamente é um personagem mais interessante além do tema que ele representa, possuem pouco tempo para desenvolver as suas personalidades e serem mais marcantes além do espetáculo visual em que estão. Clu tem uma dinâmica fantástica que merecia ser muito melhor explorada. Um programa que busca se tornar um deus desse mundo porque ele se sente abandonado pelo seu criador, um ser que encontrou um propósito destrutivo após ter a sua noção de propósito destruída. Você vê, esse filme tem um potencial poético incrível. A história até aproveita para aprofundar muito mais esse mundo que foi criado lá em 82, criando novas dinâmicas para esse universo, mas ele não tem tempo para realmente explorar elas de forma significativa ou satisfatória. E talvez não apenas o ritmo seja um problema, porque ora o roteiro é expositivo demais e em algumas horas tem umas interações meio bregas, não no bom sentido. Tal como o seu antecessor, ele acerta em pontos fascinantes, mas se atrapalha em outros importantes. Infelizmente, com tanta coisa a contar e mostrar, o tempo é um problema e equilíbrio entre os seus elementos foi claramente prejudicado. Isso faz com que um filme verdadeiramente incrível, belo, poético e comovente fique só nos detalhes, mas eu garanto que em uma segunda chance, Tron: O Legado realmente se prova injustiçado, porque ele ainda é uma história emocionante, cercada de uma estética marcante e que mesmo em mais de 10 anos, ainda se mostra muito mais criativa do que o comum atualmente. Hoje, esse grid envelheceu como uma visão muito mais magnética do que o cinema é capaz, e com como grandes nomes dessa arte vêm se tornando cada vez mais preguiçosos nos últimos anos, Tron: O Legado merece ainda mais atenção, e é uma pena o Tron não ter sido bem utilizado nesse filme, porque a sua motivação fight for the users. É ainda mais importante hoje em dia do que era em 2010. Em meio a tantos algoritmos que têm como a única função gerar lucros para grandes marcas, mesmo que isso custe o bem-estar dos usuários, Tron realmente é mais do que necessário. Acho que ele foi injustiçado? Sim, mas não exatamente por culpa total do público e da crítica. O tempo que levou para ele ser apreciado não veio apenas do amadurecimento do público, como aconteceu com Blade Runner ou O Enigma de Outro Mundo, mas sim do próprio público, talvez por nostalgia, dar uma segunda ou terceira chance a Tron, e aí começar a perceber o que estava escondido por baixo de seus erros. Definitivamente melhor e mais criativo do que obras mais queridas, como o Jogador Número 1, por exemplo, mas ainda assim longe do potencial que Tron poderia alcançar. Mas talvez tenha um Tron que tenha alcançado esse potencial. Revisitar Tron e Tron: O Legado foi uma experiência incrível, eu pude notar coisas que eu não tinha notado antes, e o meu apreço por O Legado aumentou ainda mais. Mas para fazer esses dois vídeos, eu decidi conhecer uma versão que eu nunca tinha visto antes, e eu acho que essa é a melhor, o potencial máximo que o grid pode alcançar. Uma que tem tanto estilo e estética marcante quanto o original, quanto soube aprofundar os temas do grid como a sequência, mas com o tempo necessário para desenvolver todas as suas ideias. As long as we keep fighting and never lose hope. I need recruits. Will you spread the word? The uprising will spread throughout the grid when other programs learn the truth. Tron lives! E como sempre, eu quero agradecer ao Guilherme Yan e ao Daniel Câmara, que fazem parte da nossa ponte de comando e ajudam o Central Pandora a continuar navegando. Além, é claro, dos nossos oficiais de ciências Albert e Black Vortex, Lucas Ferreira, Pedro Borges, Diego Dias e Luiz Carlos Matos. Peças fundamentais para que o Central Pandora continue trazendo o entretenimento de todas as galáxias.